A graça de Jesus, ela nos expande. Ela nos expandiu, a graça gera expansão. Coisas acontecem quando a graça de Deus age, opera. Impressionante. Esse tema é o tema mais misterioso do universo. A graça soberana de Jesus que se revelou, que se manifestou, o seu favor imerecido para nós. E a graça nos torna pessoas agradecidas. Somos agradecidos. A graça gera corações cheios de gratidão. E eu vejo que quando a graça se manifesta, o impossível acontece. O impossível acontece. Mesmo que não se tenha dinheiro. A pior carência, a pior falta não é de dinheiro. É não dar lugar à graça do Senhor. A graça multiplica coisas. A graça tudo multiplica. E louvado seja o Senhor por sua graça soberana, eficaz, transformadora, educadora, multiplicadora. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3 e versículo 7 em diante. Todos acharam? Digam amém. Meu Deus, que o sangue de Jesus cubra este momento. Senhor, não tenho justiça própria, nem capacidade de mim mesmo. Não sei falar, não sei pregar, não sei ensinar. Se o Senhor não me usar, nada tenho para dizer. Jesus, só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, fala para nós. Abre a porta da palavra, Senhor. Jesus, se revele para nós pela palavra, pelo Espírito. Teu sangue cubra os nossos ouvidos espirituais. E que seja manietado todo espírito contrário à palavra viva, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Os homens digam amém. E as mulheres. Eu acho que os homens comeram pouco feijão hoje. Amém. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, como lixo, e as considero, digamos todos, e as considero como lixo, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, digamos, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé, em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Obrigado, Jesus. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Não tendo a minha justiça, que vem da lei. Amém. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Quanto mais esse último cântico que vocês cantaram hoje aqui, sobre a chuva, misericórdia e graça, estão caindo sobre nós como chuva. Que essa chuva seja abundante. Eu gosto imensamente de tomar banho de cachoeira. Quando eu digo aqui nessa linguagem aqui alegórica, quando é que o pastor Luiz toma banho de cachoeira? O pastor está frequentando alguma cachoeira secreta aqui? Calma.
Essa é a expressão poética que eu encontrei para dizer quando mergulho na graça, quando conheço a graça, quando sou tocado pela graça, eu me sinto tomando banho de cachoeira. Coisa que eu fazia lá no interior, numa fazenda histórica linda, uma fazenda do período colonial, tinha uma cachoeira linda. E eu gostava de ficar na cachoeira, forte, linda, água pura. E gostava também de me esconder atrás da cachoeira. A cachoeira caía, ninguém me via. Era uma coisa incrível. Eu gosto de me ocultar em Cristo. A nossa vida está oculta com Deus em Cristo. E quando a graça flui, eu me sinto tomando banho de cachoeira. Eu me sinto refrigerado, refrescado. Que o Senhor refrigere a nossa alma nesta noite. Não tendo justiça própria. O que é isso? Que coisa horrível é essa? Irmãos, é incrível. A ignorância é a pior coisa, é o pior inimigo da reforma. O que ignoramos, a área que ignoramos, será a área onde seremos destruídos. Por isso que a luz brilhe em todas as áreas da nossa vida, onde houver ignorância espiritual, que a luz resplandeça. Uma área de ignorância é uma brecha para o inimigo ocultar. Eu vejo muita justiça própria, infelizmente, hoje. Se os reformadores pudessem ressuscitar, eles ficariam perplexos com o que fizemos com a reforma, com a justificação pela fé, com a revelação da graça. Mas o que é isso, meu Deus? Justiça própria é uma loucura, irmãos. Trocar a justiça que vem pela fé, justiça imputada, a justiça de Cristo pela nossa justiça própria, é trocar um diamante por um lixo fétido. A condição para você receber de Deus é reconhecer que não é merecedor, ou seja, não ter uma justiça própria. Não ter justiça própria significa você reconhecer, saber que você não é merecedor. Ah, mas se eu fizer minha campanha de 30 dias com jejum, então o Senhor eu vou merecer a bênção dele. Não, não e não. Devemos orar, devemos jejuar, devemos ser diligentes nas orações e jejuns. Jamais podemos querer comprar as bênçãos de Deus com as nossas obras espirituais. Oro e jejum porque eu amo. Devemos orar e jejuar porque o amamos. Não porque nossa oração e jejum vai forçá-lo, vai comprar, porque Ele já nos abençoou em Cristo, com toda sorte de bênçãos. A graça veio de forma total ou parcial. A graça veio de forma total. Eu não preciso mendigar uma bençãozinha através de um períodozinho de jejum, embora amo jejuar e orar, porque em Cristo eu já recebi a totalidade de Deus. Justiça própria é você se sentir merecedor. Ah, mas eu mereço, porque eu tenho 20, 30 anos de crente. Esse ano eu li a Bíblia mais do que toda a igreja. Ah, então eu mereço receber sabedoria. Não, justiça própria é o que nos torna, o que traz para nós um sentimento de superioridade, um sentimento de que somos melhores. Graça é favor imerecido. Você não merece, mas vai receber, porque graça significa você receber o que você não merece receber, que a graça flua então. Senhor, este ano eu não li a Bíblia o número de vezes que eu devia ler, mas pela graça eu creio que vou receber revelações do seu livro. Favor imerecido, favor imerecido. Se você ler a Bíblia com justiça própria, isso vai fechar a porta da revelação. O problema é este: frequentemente nós somos tentados a acreditar que merecemos. Ah, mas eu mereço, eu sou gente boa. Ah, eu mereço. Porque pensamos ou não pensamos assim lá no fundo dos nossos corações? Somos tentados a acreditar que merecemos, que somos melhores do que o irmão
que frequenta menos os cultos do que nós. E justiça própria é expressão de um orgulho fétido. É aquela coisa que o fariseu disse: graças Senhor, eu dizimo, eu oro, eu jejum, eu sou dizimista. Eu não sou como aquele pecador que está ali orando. Eu sou merecedor das tuas bênçãos. Um publicano orava humildemente, nem sequer se atrevia a olhar para o céu e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Oração curta. Não foi uma oração pentecostal. O fariseu fez uma oração pentecostal, eloquente, porém foi fétida aos olhos de Deus, porque foi uma oração baseada em justiça própria. O publicano dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. E o próprio Jesus, que é a graça viva, disse: quem desceu justificado? Quem foi embora justificado? O fariseu cheio de merecimento, ou o publicano que orou? Irmãos, orar segundo a graça é orar sabendo que não merecemos, mas que vamos receber pelos méritos de Jesus. E quando nós achamos que merecemos, nós caímos no jugo da lei. Quando nós achamos que merecemos, nós caímos no jugo da lei. A maioria hoje precisa ser liberta da lei. Uma revelação do que é lei e do que é graça. Falo de graça genuína, porque a graça tem sido deturpada. Muitos estão pregando a graça liberalista, graça extrema, e alguns que estão pregando a graça dizem que hoje o Espírito Santo não convence de pecado os cristãos. Em nome da graça estão tirando a disciplina de Deus, a ira de Deus, os corretivos de Deus. Mas vamos deixar de lado a graça deturpada. A graça verdadeira existe e que seja manifesta em nossas vidas. Você merece? Você merece? Normalmente os irmãos dizem assim: oh meu Deus, a linguagem dos legalistas é uma linguagem até eloquente. Meu irmão, acorda, irmão. Vai orar, vai buscar, santo. Você quer receber as bênçãos de Deus? O que é que você faz? Em outras palavras, ele está dizendo: olha o que eu faço. Eu mereço, você não merece. Eu mereço, você não merece. Justiça própria, arrogância. Oração sem humilhação não é oração, é exaltação, é reza fétida e orgulhosa. Oração só é oração se estiver banhada de humilhação. Ele só concede graça para os humildes. Todo aquele que vive debaixo da lei de Deus está debaixo de quê? De quê, irmãos? Alô, crentes estudiosos da Bíblia? Teste de conhecimento bíblico. Todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de... Diga: maldição. Essa teologia é paulina, está debaixo de maldição. Mas hoje o mundo pentecostal fala que eles falam em maldição, chegam até a falar em maldições hereditárias. A maldição: você está assim porque sua bisavó foi uma safada, miserável, macumbeira, então sua vida está amarrada. Eles chegam até a admitir, desonrar a memória dos nossos antepassados, mas tem dificuldade em reconhecer que quando estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Eu conheço alguém que se foi daqui, que era uma pessoa fantasmagórica, mística, cheia de misticismo. Tudo essa pessoa dizia que era maldição do avô, do diabo, da bisavó, do tataravô, e tudo era maldição. A vida inteira só abria a boca para dizer que os erros da vida dela eram consequências do diabo, não. Do bisa, do tatara, da árvore genealógica, e nunca mudava de vida. Hoje no mundo pentecostal, se você tossir, isso é maldição. Essa doença é maldição do seu pai e da sua mãe. As pessoas esquecem que existem causas naturais,
causas biológicas, nem todo sofrimento é maldição. Porém, o que Paulo deixou claro é que todo aquele que vive debaixo da lei está debaixo de maldição. Gálatas 3:10. As pessoas mais mesquinhas que eu conheço são as pessoas que estão legalistas. Todo legalista é dedo duro. Todo legalista, ele quer transformar os outros na força da lei. Eu consigo, você consegue. O que eu faço, você tem que fazer. Meu Deus, eles não sabem que essa coisa da lei é feito um colar. Ou ficam todas juntas, feito um colar. Ou fica todas as pérolas juntas, ou então tudo se perde. Ninguém nunca conseguiu cumprir a lei, só Jesus por nós. A lei é como um colar de pérolas. Se você arrebentar o colar em uma pérola, vai perder todas. Tiago 2 diz que se quebrou um mandamento, você se torna culpado de todos. É loucura tentar merecer alguma coisa de Deus. É loucura. É desconhecimento da graça. Não, eu vou fazer para merecer. Nos meus tempos juvenis, se bem que eu ainda sou um jovem, mas nos meus tempos mais juvenis, adolescentes, eu amava fazer sacrifício, mesmo que fosse sacrifício de tolo. Mas eu fazia aqueles sacrifícios, às vezes jejuava além das minhas possibilidades, e depois apresentava a Deus como moeda de troca. Sofri muita condenação, até entender que a graça diz assim: tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. O tudo já nos deu tudo. Jesus é o tudo que já nos deu tudo. Sofri bastante. A graça traz uma doce e maravilhosa liberdade e libertação. Sabe qual é o centro do ego? O centro do ego é merecimento, é justiça própria. Esse é o centro do ego. Eu mereço. Eu mereço. Eu faço por você, então eu mereço que você me respeite. Eu mereço um melhor atendimento do pastor. Eu trabalhei bastante, eu sou solícito nos serviços da igreja, então eu mereço. E é loucura tentar merecer alguma coisa de Deus, irmãos. Qual a condição precípua para recebermos graça? É sabermos e reconhecermos que não merecemos receber nada de Deus. Somente por Cristo, Senhor, eu te peço isso. Essa é a condição para você receber graça. O Atmani diz assim: quando você vier diante de Deus pedir graça, venha em reconhecimento de misérias, venha em reconhecimento de nulidade. Gosto dessa palavra, nulidade. É saber que não é nada. Venha confiando 100% nos méritos de Jesus. Cristo é tudo. Amo quando Spurgeon disse assim. Eu vou dizer uma frase que Spurgeon falou, que a maioria de nós não diz hoje. Hoje não diz isso, porque ele tinha a revelação da graça e da misericórdia. E nós hoje temos uma forte consciência de justiça própria, que o Senhor corte de nós essa coisa leprosa que se chama justiça própria. Amém. Spurgeon dizia assim: eu sei, ó Senhor, que eu não sou digno das mínimas das tuas misericórdias. Eu não mereço, eu não sou digno das mínimas misericórdias de Deus. Mas hoje nós achamos que somos o cara. Mundo neopentecostal, meu Deus. Eu não nego que o Espírito Santo continua sendo derramado em toda a face da terra, mas eu nego que em nome de Pentecostes muitos têm transformado Pentecostes em uma Babilônia. Socorro. Mistura de lei, justiça própria, mistura de lei e graça, graça e lei.
Socorro, Jesus. Procure declarar que você crê na justiça de Cristo. Você crê na justiça de Cristo? Mas o que significa crer na justiça de Cristo? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso independe de situações temporárias na sua vida. Um filho é filho quando está sujo? Alô? Nós temos filhos aqui. Eu olhei para você, breve, sua prole vai chegar. Vocês que têm filhos aí, quando um menino está sujo, bagunçou, se sujou, por que está sujo? Deixou de ser o seu filho querido e amado? Continua sendo seu filho, sangue do seu sangue. Continua sendo o seu filho querido e amado. A sujeira do seu filho é uma posição eterna ou é uma condição temporária? Digamos todos, é uma condição temporária. Um bom banho e a condição temporária, mas a posição de filho continua. Uma vez filho, filho para sempre. Você acredita nisso? O irmão do filho pródigo não acreditava nisso, porque o miserável era adepto da justiça própria, do culto, do merecimento. Que festa é essa? Que é isso que eu estou ouvindo aí? Hoje da Bahia diriam assim: que forró bodó é esse aí? Que churrascão é esse que estão fazendo aí? Seu irmão, aquele maconheiro, craqueiro, ele voltou para casa. Seu pai mandou lá pegar um cevado, um bezerro. Seu pai fez uma festa de arromba, e aí está tendo uma festa porque o irmão, prostituto, maconheiro, craqueiro, foi embora e voltou. Seu pai está aí alegre como o quê? Porque ele voltou. A maioria de nós, não só o irmão do filho pródigo ficou ofendido porque o cara, mas eu é que mereço essa festa. Por que nunca fez uma festa para mim? Justiça própria. A justiça própria anda sempre se comparando. Sempre se comparando. Olha para aí. Olha para aí. Eu amo a parábola do filho pródigo. Quero dizer que todos nós já fomos filhos pródigos nessa vida. E o Pai nos recebeu. Todos já fomos filhos pródigos. Vocês não vão entrar nessa festa, não. Eu não vou entrar, eu me recuso a entrar. Isso é injusto. Ele devorou, destruiu a riqueza do meu pai com meretrizes, com bebidas, esse cachaceiro irresponsável. Irmãos, todos os crentes cheios de justiça própria ficam ofendidos quando outros são abençoados. Mas como é que pode? Por que aquela irmã é mais abençoada do que eu? Por que aquele irmão é mais abençoado do que eu? Eu dou mais duro do que ele? Que ele tudo que faz prospera e eu não? Por quê? Por quê? Por quê? Comparações e justiça própria. Procure declarar que você crê na justiça de Cristo. Eu creio na justiça de Cristo. Na minha justiça própria, não. Não tendo a minha justiça que vem da lei. Essa declaração de Paulo me assusta até hoje. Digamos todos, não tendo a minha justiça que vem da lei. Eu não quero ter esse tipo de justiça que vem da lei. Justiça própria, merecimento. Essa meritocracia espiritual. Eu creio talvez em meritocracia até profissional, mas espiritual não. Creio na justiça de Cristo. Todo homem tem justiça própria. No centro do ego está o merecimento. Eu me lembro que quando eu fiz a minha campanha de 40 dias de jejum, ainda na minha adolescência espiritual, eu achava que até Gabriel ia descer dos céus para dizer: parabéns, Luizinho, um guerreiro corajoso. Eu achava que Deus ia soltar beijinhos para mim, ia dizer: oh, herói nazareno. Naquele tempo eu achava, irmão, eu não sabia
que Cristo já tinha me dado tudo quando morreu e ressuscitou. 40 dias. Devia ter quantos anos, meu Deus? 19, 20 anos. 40 dias atribulando os meus pais. Era de manhã até de noite. Todo domingo lá em casa era a comilança de arromba, aquela feijoada cheirosa. Minha mãe fazia cada umas lasanhas capaz de tentar até os anjos não, mas tentar os mais santos cristãos. E meu pai dizia: mas não é possível, como é que ele vai aguentar? O cheiro da comida me atormentava e eu me trancava no quarto. A fumacinha da comida entrava assim pelo quarto. E eles: venha. Disse: não vou. Vou completar os 40 dias. E eu achava que depois dos 40 dias eu ia ser transformado no super boy nazareno espiritual, no super pregador. Os mortos iam ressuscitar. Eu achava que ia sair raios de minhas pessoas, iam tocar e iam sair correndo. No último dia do jejum, no glorioso, quando completou os 40 dias, irmãos, eu parecia Pantera cor-de-rosa, não, eu parecia Popeye antes do espinafre, seco, magro. Mas eu recebi, interessante, eu queria que fosse exatamente, completou 40 dias, os céus se abririam, os anjos desceriam, um raio cairia na minha cabeça, porque eu jejuei. Deus será obrigado, eu mereço. Foi 40 dias, Senhor, matando de aflição meu pai e minha mãe. Acredita, irmãos, por misericórdia, tudo que eu recebi não foi porque eu jejuei, foi por misericórdia e fora do momento que eu estava esperando, porque Ele é Senhor dos tempos e das estações. Ele é o Senhor. Mas foi uma boa experiência, Coisas aconteceram. Deus tem misericórdia dos ignorantes. O que eu fiz por ignorância. E hoje é certo jejuar? Sim, é certo jejuar e orar, não tendo justiça própria. Amém? Eu oro mais tem irmãs que chegam a levantar a saia para mostrar 2 bolachas aqui assim de calos, e dizendo: aqui eu sou a tal, eu sou a canela de fogo, eu sou irmã de fogo. Mas por quê? Eu só oro de joelhos no cimento grosso. Ela exibia, eu conheci uma mulher, ela exibia, ela levantou, só para me mostrar. Essa senhora me mostrou lá aqueles joelhos capaz de assombrar qualquer marido na face da terra. Era 2 bolachas assim de calos. Ela exibia aquilo. Meu triunfo, olha para aqui. Se minha irmã, ao invés de amaldiçoar seu marido, abençoe. Eu recebi uma patada daquela mulher, que até hoje me lembro. Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Vou abençoar aquele desgraçado. De que adiantava ela ter 2 bolachas, as bolachas da justiça própria? Feio, antiestético. E eu fiquei com pena daquela mulher, porque eu vi que ela era escrava da justiça própria. E o marido era um cidadão assanhado, desses homens que não podem ver um rabo de saia. Ele já um coroa, fazia até implante de cabelo para ficar elegante. Era rabinho de cavalo, um senhor aposentado da Petrobras, tirado a gatinho. E ela parecia, coitada, uma assombração da madrugada. Justiça própria enfeia a alma e até o corpo. O Senhor tem misericórdia. Todo homem tem essa tal de justiça própria no centro do ego. Isso só vai sair quando nós conhecermos que a graça já fez uma obra infinita por nós e em nós. Toda bênção é o resultado da graça de Deus. Diga isso: toda bênção é o resultado da graça de Deus.
Vocês perguntam, pastor, o senhor faz vigília quase todas as madrugadas? Pela graça. E aí, só ora o quê? E quando não tem o que... Você tem palavras para ficar até 2, 3 orando, blá, 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 blá? Não, nem sempre. Tem dias que flui unção intercessória por vocês, aí eu intercedo. Tem dias que flui somente oração de gratidão, de paixão, de declaração. Tem dias que flui quebrantamento pelas nações ou pelas crianças. Tem dias que eu fico na oração de espera, na oração de escuta. Ou vou para a varanda da frente, sento e faço oração de espera. Eu espero a presença dele fluir dentro de mim. Não há, a justiça própria sempre cria métodos, cartilhas. É por isso que o mundo pentecostal grita tanto, faz tanto barulho, muito espreme e pouco exprime. Socorro, Senhor. Toda a bênção é o resultado da graça de Deus. Vocês querem receber graça? Cheguem diante dele, que é a graça viva, em estado de humilhação, de adoração, de quebrantamento, de paixão. Ele não consegue resistir a corações quebrantados. O que é uma pessoa humilde? Ah, como eu já me enganei com os estereotipos, tipos falsificados de humildade. Oh, aquele irmão é humilde, lá vai ele, humilde. Olha que roupa humilde, olha que cara comprida, humilde. Olha como aquela irmã é humilde. Toca na onça. Você toca nele, toca nela. Tem nada, há certas humildades que são apenas exterioridades. Diz que na Índia tem um costume que quando um indiano vai tirar uma foto, ele bota a cara de humilde. Ele bota assim, aquela cara, ele fecha um pouco os olhos e bota uma cara assim de sofredor. Sabia que isso na Índia tem essa cultura? Eles não gostam de aparecer se sorrindo na foto, não. Tem que aparecer com cara de sofredor, porque a Índia é uma nação miseravelmente praticante de justiça própria. Eles jejuam, eles oram, eles fazem penitências horríveis. Dormir na neve, não tomar banho, nunca cortar as unhas, fitar o sol até ficar cego, fazem jejuns que ficam secos e não conseguem a graça, porque fazem tudo isso por justiça própria. Quem é humilde finalmente? Quem é humilde na igreja? Humilde é aquele que reconhece que não tem justiça própria. Humilde é aquele que reconhece que não merece. Diga, eu não mereço, mas Cristo fez a si mesmo. Isso é humildade. Olha, eu não mereço, mas o Senhor fez. Eu não mereço, mas o Senhor morreu na cruz por mim. Eu não mereci, não mereço tão grandiosa salvação, mas o Senhor já me salvou e eu sou salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre. Ei, comprei briga agora com o mundo neopentecostal. Não, pastor, mas a salvação se perde. Quem nunca teve? A salvação é eterna, vem do eterno. E finalmente, irmãos, na vida prática, quais são então os exemplos na prática de justiça própria? Será que o que eu vou citar aqui, ninguém nunca fez e nem nunca faz? Vamos ver o que é justiça própria, os exemplos da vida prática de justiça própria. Eu citei aqui o meu. Eu achava que quando jejuava, Gabriel tinha que vir, beijar minha mão e dizer, parabéns, herói nazareno. Assim somos, irmãos, assim somos. Um pastor me contou que foi jejuar na montanha. Um certo homem que foi meu pastor, não foi o Lacerda não, o nazareno. Foi jejuar o dia todo. Ele tinha que comer quando chegasse em casa. Na descida da montanha, encontraram um pé de mamão. O mamão seduziu ele, ele olhou para o mamão olhou para ele.
Veio uma voz que saía do pé de mamão, dizia, me saboreie, A justiça própria dizia que quando chegar em casa, coma só quando chegar em casa. Ele disse que pararam debaixo do pé desse mamão. Haja mamão. Haja mamão. Tchau, tchau, tchau. Se lambuzaram no mamão. Vocês acham que Deus não recebeu o jejum dele? Já estava voltando para casa. Mas antes eu dizia assim, eu tinha isso comigo. É só quando chegaram, depois do pôr do sol, exatamente 6 horas e 1 minuto, aí eu vou poder comer. Detalhes. Os fariseus eram detalhistas. Eles contavam até as folhas, eles contavam as hortaliças. Eles dizimavam de uma forma, não por amor, mas de uma forma legalista. Justiça própria. Quais são os exemplos da vida prática de justiça própria? Número 1, soberba e orgulho. Todo crente que tem soberba e orgulho está dizendo que tem justiça própria. Número 2, a exigência, cobrança. Toda pessoa que tem justiça própria é muito exigente com os outros, não consigo mesmo. Muito exigente com os outros. Exigente, especialista em cobranças. Toda pessoa que tem essa praga da justiça própria é especialista em cobrar, vírgula. Não é errado cobrar. Com amor, mansidão e humildade, não é errado cobrar. Eu falo aquela cobrança que mata, que não edifica. Aqui teve um irmão que ficou ausente um bom tempo. Coitado, a esposa dele teve os dedos decepados por uma enfermidade. Não sei se foi um câncer. E ficou só com 2 dedos. Quando fui visitá-la, não consegui suportar a cena. Acreditem, irmãos, tem uma coisa que me deixa em estado de choque. Mexe com o meu emocional velório e ver pessoas passando alguma enfermidade. Se eu pudesse orar e a pessoa ser curada na hora. E esse irmão, depois de 2 meses, mais ou menos, chegou aqui, triste, arrasado, chorando, porque a esposa ficou mutilada. E um fariseu cheio de justiça própria que existia aqui, já não existe mais, aleluias. Quando um fariseu se vai, a graça fica melhor, o ambiente fica mais gracioso, leve e livre. Chegou para ele e disse, fez uma cobrança pela ausência dele, terrível. Terrível. Uma cobrança odiosa, com ares de superioridade. Esse irmão chegou lá em casa chorando. Disse, pastor Luiz, eu não vou embora da igreja, porque o senhor é compreensivo comigo. O senhor sabe que a minha esposa, eu sei da sua história. E ele chorava. Porque quando um marido ama a esposa, o que acontece com ela dói nele. Sim ou não? Dói nele. Alô, maridos, estão presentes? Olha, eu te compreendo, fique tranquilo, fique em paz. Perdoe a cobrança. Toda pessoa assim que tem essa praga da justiça própria tem essa coisa. A cobrança sem amor e sem misericórdia. Exigência, etc, etc. A graça é provedora, a justiça própria é cobradora. A graça provê soluções. O legalista está sempre cobrando, o famoso dedo duro cobrador. Expressão de justiça própria número 3, reclamação. Eu merecia, eu mereço. Quem reclama está dizendo que merece algo melhor. Repita isso comigo, quem reclama está dizendo que merece algo melhor. Deus abomina essas reclamações. É por isso que a irmã de Corien Tibum, refúgio secreto, no campo de concentração, falava para ela, a irmã dela presa no campo de concentração, agradeça até pelas pulgas. Mas como eu vou agradecer por essas pulgas? Agradeça, eu dou graças a Deus até pelas pulgas. E graças às pulgas, os soldados nazistas não entravam no pavilhão delas. Elas tinham uma Bíblia secreta e faziam culto. Então os nazistas, quando viam lá os judeus, as mulheres judias cheias de pulgas, eles não iam fazer a revista no pavilhão. Alô, tem alguém com pulgas aqui? Graças pelas pulgas.
Não é fácil. Há dias eu disse assim: meu Deus, tem um calunga lá em casa que estava me desafiando, me humilhando. Ele está zombando da minha cara. Eu botava as iscas, ele fugia, zombava de mim. E só aparecia quando eu estava na hora da merenda, ele aparecia dando risada. Olhava para minha cara, corria. Eu pegava a vassoura, eu corria atrás dele. Fez de mim o que quis. Eu disse: oh, meu Deus, eu queria tanto dar graças a Deus por esse rato, mas eu disse: Solane, temos que dar graças a Deus pelo rato. O quê? Porque é para dar graças a Deus por todas as coisas. Eu não sei o que Deus quer me ensinar com isso. Eu não sei, mas em tudo dá graças. Um belo dia eu ouvi um barulho enorme lá em casa. O que é isso aí? Que barulho é esse? Quando eu cheguei na varanda, a nossa heroína Faniquita matou o rato. Ela mordeu e matou um rato grande, irmãos. Difícil foi eu pegar aquele rato para jogar fora. Aí eu dei graças, rato está morto. Morreu. Agora eu dei graças com alegria. Quando você reclama, está dizendo que merece algo melhor. E não merecemos algo melhor. Todos nós merecemos o inferno. A graça nos livrou do inferno. Todos nós merecíamos e merecemos o inferno. A graça nos livrou do inferno. Sabe o que eu acho? É que a maioria dos crentes hoje aprenderam com os marxistas. Esses marxistas são especialistas em reclamar. Socialistas reclamam. E eles ensinam que quem não reclama não vai ter. Você tem que reivindicar os seus direitos. Reclamar, passeatas, protestos. É preciso reclamar. Vamos fazer a revolução. E só se faz a revolução com muita reclamação. Reclame. Encoste Deus na parede. Troque de anjo. Aquele grupo doido que fez essa campanha. Trocar de anjo? Pelo amor de Deus. Encostar Deus na parede. O Rei da Glória. Quem pode encostá-lo na parede? Só o Senhor é Deus. Invencível, intocável, magnífico, grandioso em poder. Os homens diminuem o grandioso Deus da graça. Campanhas ridículas, campanhas cheias de reclamação, justiça própria. Você vai fazer sua campanha ridícula de 21 dias, aí você vai receber a bênção. Por quê? Porque frequentou 21 reuniões. Isso é uma barganha ridícula e burra. Posso ouvir um amém? Quanto mais reclamação, mais raiva. Expressão de justiça própria. Quem é que consegue reclamar sem sentir raiva? Quem consegue reclamar? Quanto mais reclamamos, mais sentimos raiva. Quem é humilde não espera a perfeição nem de si, nem dos outros. Alô, crentes humildes? Quem é humilde não espera a perfeição nem de si, nem dos outros. Porque só o Senhor é a nossa perfeição. É a graça que nos aperfeiçoa. Amém, irmãos? Quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu tento acelerar na tora ou na lei o crescimento de alguém aqui dentro, quando chega lá em casa, a voz da graça sinaliza para mim. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Amém, crentes? Ele fala enquanto eu vou dormir. Deus fala para todos vocês. Ele é o pastor que não dorme. Então, para mim, esse é o maior sinal de que alguém está livre do vírus da justiça própria. Ele não espera a perfeição. As pessoas que são cheias de graça são compreensivas com os outros. Expressão de justiça própria. A igreja me feriu. Eu vou ser um crente desigrejado. Eu quero Jesus e não quero a igreja. Loucura, idiotice, burrice, negação da realidade. Não existe corpo sem cabeça. E nem cabeça sem corpo. Hoje, toda pessoa que tem justiça própria vai se ferir com tudo e com todos. Porque quando você não tem justiça própria, se alguém te trata mal, você vai dizer: eu mereço o inferno. Quanto mais ser tratado mal,
Expressão de justiça própria. Não aceita exortação. Não aceita exortação. Quinto, medo de não conseguir. Incrível, medo de não conseguir. Vai chegar 2018, vamos conseguir o que o Senhor quiser que a gente consiga. E o que não conseguir, paciência. Condenação. Toda pessoa que vive na justiça própria da lei sempre está procurando o culpado. Quem é o culpado aqui da igreja? E tem uns que ainda... Um dia eu cometi a burrice. Tinha aqui um demônio que pegou, uma legião de demônio que pegou uma moça. Ficamos aqui do dia de domingo até quase 1 da madrugada. Cala-te, boca, na presença dos demônios. E estava dando muito trabalho a legião de demônios. E tem casta que só sai com oração e jejum. Aí eu comecei a me sentir condenado, que eu queria que fosse assim: sai, pronto, na hora, vou para casa jantar. Quando deu 10, 11, 12, 1, eu disse: não é possível. Abri a minha boca, eu e a minha boca grande, abri a minha boca diante da endemoniada e disse assim: eu acho que tem gente aqui que está em pecado. Naquele dia, na mesma hora, o demônio concordou comigo. Sim, tem. Eu vi vários crentes correndo para se ajoelhar. Eu nunca vi tanto quebrantamento e arrependimento. Eu vi homens aqui que correram. Eu disse: olha aí, para que eu fui abrir a minha boca? Para fazer um serviço que é do demônio. Tem gente aqui que está em pecado, porque está dando trabalho para expulsar o demônio. Tem sim. Falou com aquela voz de filme de terror. Claro que a legião de demônios saiu. Teve irmão que tentou expulsar o demônio no grito, não adiantou nada. Não adiantou nada. Chega de condenação. E as pessoas que vivem na justiça própria sempre estão procurando o culpado, porque não está tendo salvação. Alguém é o culpado aqui. E tem lugares que eles ainda fazem mistério. Eu sinto, o Senhor está me mostrando. Aí eles ficam com o dedinho assim, ó. Aí o pessoal diz: ai meu Deus, ele vai revelar que sou eu. Ele vai revelar meus pecados de público. O teu Cristo é educado. Quem fica mostrando, desnudando, quem te desnuda diante do público não é Jesus, é o diabo. Vai e não peques mais. Senhora, onde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais. Assim diz o grego. Senhora, onde estão os teus acusadores? Não é, ele não disse mulher, não. O grego diz senhora, atitude de respeito. Amargura e ressentimento, expressão de justiça própria. Mas eu, uma pessoa tão boa, como é que pode acontecer isso? Festa para o filho, para esse filho aí, e para mim não teve festa. Quem cobra a justiça vai receber na mesma medida. Algumas pessoas sempre estão pedindo justiça para... Faz justiça, Senhor, faz justiça. Um raio cai na cabeça dele ou dela. Na medida em que medirdes, sereis medidos. Autopiedade, expressão de justiça própria. Mas coitadinho de mim, por que o Senhor não me deu a prosperidade que eu busco tanto? Coitadinho de mim. Eu sou gente boa, o melhor crente da face da terra. Eu jejuo, eu oro, eu dizimo, eu faço, aconteço. Autocondenação. Cuidado, irmão, não se condenem, irmãos. A autocondenação é terrível. É terrível. O diabo sempre está com o dedo duro querendo te condenar. Você ora 10 horas, o diabo diz: não orou o suficiente. Ah, Satanás lá, ele não orou o suficiente. Cala a boca, diabo. Eu recebo as bênçãos de Deus pela graça de Jesus. Eu falei para vocês que eu fiquei cheio de condenação e autocondenação quando eu fiz o voto de ler a Bíblia 70 vezes de joelho. 70 vezes de joelho, irmãos. Eu consegui ler 2. O Novo Testamento, de joelhos. Eu dizia: não aceito. Mude era mais gordo do que eu, leu 70 vezes de joelho. Como é que aquele homem tão gordinho ficava de joelho 70 vezes? E eu, magrinho, não consigo ficar 70 vezes de joelho. Comparação, justiça própria.
Meu líder meteu a mão na minha cabeça e disse: eu vou cancelar esses votos de tolo que você fez. Um tal cantor aí chamado Cirilo, e ele dizia que ele jejuava, comia um dia, outro não. Aí os crentes que não conhecem graça começaram a querer imitá-lo. Ah, é? Então eu também vou jejuar, eu só vou comer um dia? Não conseguem. Ninguém consegue jejuar, porque ao outro jejuou, eu também vou jejuar. Nós conseguimos tudo quando a graça nos ajuda, nos habilita. Inveja. Como é que fulano tem e eu não tenho? Isso é justiça própria. Como é que, irmãos, esse negócio de inveja é um negócio horrível. Você quer saber se alguém tem inveja ou não? Teste para saberem quem são seus amigos invejosos. Você apresenta a chave do seu carro zero assim, e olha nos olhos dele, balança as chaves. Fulano, sabe aquele carro ali? Sim, que carro bonito. Sabe quem é o dono? Eu, seu amigo, sou o dono. E olha na cara dele assim, e fica parado olhando na cara dele. Se ele fizer cara de defunto, cara de velório, senhor, ah é? Como é que você conseguiu? Como é que pode? Você é um lascado, como é que pode? Se ele não celebrar junto com você, é um miserável, invejoso, está amarrado, olho gordo. Tem pessoas que invejam, irmãos, a magreza do outro, o cabelo do outro, a elegância do outro, a elegância... Olha para lá. Eu soube de uma igreja que tinha umas irmãs, que toda moça elegante que chegava, as irmãs invejosas diziam que elas eram pombagira. Olha lá, cuidado, pombagira chegou aqui. Mas por que pombagira? Porque as irmãs eram elegantes, se vestiam bem. Inveja. A inveja se manifesta de múltiplas formas. Não precisa ser rico para serem invejados. Todos aqui já foram invejados em alguma área da vida, sim ou não? Você pode ser invejado por ser muito estudioso, um bom trabalhador, um bom marido, sei lá o que. Você pode ser invejado pelos seus músculos. Não é o meu caso. Você pode ser invejado pelos seus carismas. Inveja é a expressão de justiça própria. E isso é legalismo. O legalismo se relaciona com base uma base idealista e não realista. Aquela base fica idealizando. Ah, você tinha que ser assim, aí você ia ser o melhor amigo. Ame-o, ame-a. E nos amemos como nós somos, porque todos aqui temos imperfeições que a graça está cortando. E finalmente, gratidão é um sinal de quem entendeu que não merece. A prova de que você perdeu justiça própria é quando você entra na gratidão. Gratidão, amém? Eu não mereço, estou feliz independente do que eu tenho. Em nome de Jesus. Você consegue ser grato por tudo? Por tudo mesmo? A maioria não, 99% não consegue ser grato por tudo. Se minha esposa fosse outra, se meu esposo fosse outro, se eu ganhasse mais, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Não conseguem ser agradecidos por todas as coisas. Isso é horrível, isso é horrível. Isso é ingratidão, que é manifestação de justiça própria. Sou feliz com Jesus. Jesus seja a nossa eterna felicidade. Amém, irmãos? A nossa eterna felicidade. Não as coisas transitórias. O evangelho da justiça própria mentiu para nós. Eles dizem que a nossa felicidade está condicionada ao ter. Chega final de ano, eu fico com vergonha de ligar a televisão. Sinto vergonha de ouvir os programas pseudo-evangélicos. Do arranca-arranca. Sinto vergonha, ando cabisbaixo. Que tipo de evangelho é esse? Que mente dizendo que as pessoas serão felizes,
se conseguirem isso e aquilo, e sua vida vai mudar. A minha vida já mudou quando Cristo entrou no meu coração e no seu. A sua vida já mudou. Conceitos errados, ideias erradas, evangelho errado, é frustrante. O evangelho errado gera pessoas frustradas, infelizes, com justiça própria, sempre achando que a felicidade depende da casa nova, o carro novo, e você merece, e você merece, e você merece. Não merecemos, mas Cristo fez tudo na cruz por nós. Cristo é a nossa alegria eterna.